Graça e paz, estamos de volta para o nosso estudo de guerra espiritual. Hoje será o estudo número 1, lembrando você também que nós temos os livros Guerra Espiritual 1, 2 e 3 e temos também o seminário de número 4, que também será em breve lançado em livros, tá? Você poderá se aprofundar nesses estudos através desses livros, mas esse conteúdo também que é dado aqui nos nossos estudos, aqui no vídeo, já dá uma condição muito boa para você fluir aí na guerra espiritual, pelo menos entendendo a introdução, né, de todo esse trabalho, né, que existe, chamado guerra espiritual, de todo dessa área, né, que a gente não pode fugir dela, estamos envolvidos nela, porque não somos apenas corpo, somos também alma e espírito. Muito bem, neste estudo aqui, número 1, eu quero falar sobre como estar preparado para a guerra, ou como preparar-se para a guerra espiritual. Então, eu vou falar aqui sobre a vestimenta do soldado que entra nessa guerra e o entendimento também que ele precisa ter, né, de como ele deve ou pode se mover nessa guerra. Nós vamos, texto básico, que é o nosso versículo de Efésios 6, 12, que diz: pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue. No caso aqui, na nossa versão, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a gente vai olhar mais um pouquinho para esse versículo aqui. E a gente vê aqui é classificado, né? É mostrado para nós os inimigos, né? Os inimigos adversários, né? E aqui eles são classificados como poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestes, tá? Depois nós vamos ver cada um desses inimigos aqui, desses personagens, tá? Mas só para a gente começar a perceber algumas coisas aqui sobre eles, a gente vê que tem uma espécie aqui de uma hierarquia e também de áreas e funções, né? Como, por exemplo, poderes e autoridades. Depois você vê dominadores deste mundo. Então parece que são agentes, são príncipes que governam o mundo, em áreas, governam continentes. Tudo isso a gente vai ver no decorrer das nossas aulas aqui. E também forças espirituais do mal, parece está falando a respeito desses que chamamos de demônios, né, de espíritos malignos. São forças do mal, como se fosse um exército com muitos, milhões, talvez bilhões de soldados aí do mal. Então olha que a nossa guerra, ela não é uma guerra simples, a nossa luta não é simples, é uma luta muito pesada. Eu estou aqui na nossa instância Israel, que é o centro de treinamento do Maná 12, e especificamente, né, mais especificamente, isso aqui é uma área muito grande, eu estou aqui no local que nós denominamos Monte Carmelo. Do lado aqui da placa, cada local tem uma placa, que é um parque temático, e eu estou aqui nesse lugar chamado Altar de Elias. E aqui tem a expressão: só o Senhor Yahvé é Deus. Isso foi declarado, né, pelo povo ali, depois que viu Elias fazer um milagre tremendo, né? Elias enfrentou, está em 1 Reis, capítulo 18, Elias enfrentou os falsos profetas de Baal, eram os falsos profetas de Jezabel, da rainha Jezabel, aquela rainha maligna.
e era uma guerra espiritual, eles serviam os demônios, e eles faziam coisas assim, feitiços muito grandes, como até fogo cair do céu. Eles faziam. Mas no dia em que Elias propôs um desafio, e eles não conseguiram trazer fogo do céu. E o desafio era exatamente trazer fogo do céu. Aqui à minha frente está o altar, uma reprodução, né? Uma cópia do altar de Elias. Então Elias formou um altar com 12 pedras e Elias orou e veio fogo do céu. Os profetas de Baal, que faziam essas e outras coisas, eram feiticeiros, naquele dia não conseguiu. Então Elias, um homem, um profeta de Deus, um homem de Deus como eu e você, a Bíblia diz isso, né? Que Elias era semelhante a qualquer um de nós, qualquer servo de Deus. Ele orou e o céu se fechou, não choveu. Depois ele orou de novo, o céu se abriu, choveu, né? Ele orou, veio fogo do céu, e ao mesmo tempo ele fechou os céus para que o fogo pedido pelo inimigo não viesse. Então ele anulou a ação de Satanás, dessas forças aqui poderosas. Elias anulou a ação dessas forças. E ao mesmo tempo Elias demonstrou essas forças. Ele demonstrou o poder que ele tinha com essas forças. E era um homem semelhante a qualquer um de nós, humano como qualquer um de nós. Olha que coisa tremenda. E logo depois desse desafio vencido por Elias, o povo que estava titubeando pôde declarar: só o Senhor Yahvé é Deus. É Deus. Então, queridos, nós somos servos de Deus que devemos, levar aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Yahvé ou que se desanimaram diante de tanto combate. Há muitos crentes, infelizmente, que desistem, desanimam, se afastam. Quantas pessoas você conhece que dizem para você: eu já fui da igreja tal, já fui da igreja A, da igreja B, eu estou afastado, eu sou afastada, eu me desviei, eu gosto muito, faça uma oração por mim. Então são pessoas que começaram a caminhar com Deus, até lutar, mas foram, em algum momento da vida ali, da sua guerra espiritual, do seu trajeto, foram abatidas, foram neutralizadas, tá? Aí caíram. Porque o diabo nessa guerra, como que funciona uma guerra? Eu tive o privilégio de ser um guerreiro por 3 anos de forças aí da nossa marinha, né? Fuzileiro naval. Então a gente aprende muitas coisas na guerra, no treinamento de guerra humano, que são muito semelhantes com a guerra espiritual. Então, por exemplo, numa guerra comum, a guerra aqui do nosso mundo natural, existem armadilhas. Eu vou falar em campo minado. Então o que o inimigo faz? Ele sabe que ele está tentando proteger aqui o território dele. Então ele sabe que o adversário virá naquela direção, por aquele caminho, né? Existem os estrategistas, tá? Então em toda guerra tem um general. Então tem um general que é o comandante da guerra, ele é o comandante geral da guerra. E depois dele tem os outros comandantes que vão dando a continuidade à guerra, vão tomando conta de pelotões, de companhias, de destacamentos, enfim. E você tem o comandante geral da guerra, que elabora as estratégias junto com outros comandantes também. O mundo espiritual não é diferente, tá? Por isso que toda a igreja de Jesus, ela precisa ter um general. E a palavra general na Bíblia, né, o equivalente para o Novo Testamento é o apóstolo, tá? Aliás, essa palavra os fenícios usavam eles usavam a palavra almirantes. Fenícios foram um dos primeiros navegadores do mundo, né, antigo. E eles criaram essa palavra do almirante. Então, o almirante, aquele que comandava as tropas das embarcações, eles recebiam a palavra de apóstolo. Então, esse termo apóstolo é equivalente a almirante
já usado por os fenícios há muitos e muitos, né, milhares de anos. E veio depois, os romanos usavam o termo apóstolo também para designar um oficial que chegava num território, aquele território pertencia, né, a alguém que Roma queria tomar aquele território. Roma foi conquistando o mundo. Você já ouviu falar, já leu alguma coisa, já viu filmes do poderoso Império Romano, né? Que por centenas e centenas de anos esteve aí firme e forte. Ele só foi terminar mesmo, né? Lá já quando a própria igreja, que ele atacou a igreja e logo aí já começou a queda do Império, né? O Império Romano, quando ele se voltou contra a igreja de Jesus, ele começou a acabar. E acabou o Império Romano. A igreja ficou e o Império Romano se foi, né? Talvez se ele não tivesse se metido com a igreja, estivesse aí até hoje. Então nos anos áureos, os anos de ouro de Roma, eles tinham a figura do apóstolo. E o termo era apóstolo mesmo. E era aquele general, aquele oficial que ia à frente da tropa, chegava num território e dizia assim: olha, trouxe aqui um decreto de Roma, César, solicitando esse país, esse território, para ser anexado a Roma, virar colônia de Roma. Vocês têm aí duas opções: rendam-se e entregam o território, e nós não vamos fazer nada, vocês vão continuar aí, líderes de vocês vão poder estar liderando também aí a cidade, o país, apenas vocês vão se submeter a Roma e vão pagar o imposto a Roma. E a segunda opção é: se vocês não aceitarem isso, nós vamos entrar, vamos tomar do mesmo jeito, vamos queimar tudo, vamos matar todo mundo, escravizar, e será nosso do mesmo jeito. Aí, normalmente, aquelas pessoas que vinham ao encontro desse apóstolo para essa negociação, diziam o seguinte: aguarde que nós vamos consultar o conselho da cidade e voltar com uma resposta. Isso era apenas um protocolo, né? Porque a resposta a gente já sabia qual era, né? Eles já sabiam qual era. A resposta era a entrega, né? E eles iriam lá, voltavam: nós aceitamos as condições de Roma. E foi assim com muitos países, inclusive Israel, né? Israel foi dominado por Roma também durante muito tempo. O período que Jesus esteve na terra estava debaixo do domínio de Roma, né? Olha que coisa interessante. Aí a igreja começou a ser perseguida. Quando nasceu a igreja ali naquela festa de Pentecostes, a igreja começou a ser perseguida e massacrada. E ela continuou avançando e Roma foi aí se deteriorando, até que Constantino, segundo ele, né, se converte à cruz, e há muita controvérsia quanto a isso, e ele então adota o cristianismo como religião oficial. Aí as perseguições param, mas o império já estava todo desfacelado e por fim depois termina. Olha como que é interessante a gente conhecer, né, a história, né? Sobre a história, e ver que nenhum império, o maior império do mundo, ele pôde contra a igreja do Senhor Jesus. Tá? As pessoas olham para a igreja, acham que a igreja é muito fraquinha, né? Mas não é não, porque a força da igreja não é humana. A igreja não tem que pegar em armas, sabe? A força da igreja está na oração, e é Deus que defende a igreja de Jesus. Amém? Então, quando a gente olha para esse texto, né, e vê essas forças atuando, a gente chega à conclusão que é uma guerra muito pesada, uma guerra muito violenta, que precisamos estar preparados espiritualmente para enfrentar essas guerras. E é o que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos ver sobre como estar preparado para esta guerra. E eu quero
aqui, continuando esse texto de Efésios, a gente leu o versículo 12, que é o versículo chave, né? Que mostra aqui essas forças, esses poderes, como que eles se agem, como que eles são formados, né? Mostra aqui. Mas logo a partir do versículo 13, diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, tá? Então ele começa falando aqui, por isso, então ele está dizendo, existe essa guerra, versículo 12, a luta é desse jeito. Então vem o versículo 13, por isso, por causa desse tipo de luta, vocês vão precisar, para poder resistir a isso, vocês vão precisar fazer alguma coisa, vocês vão ter que colocar uma armadura, uma espécie de armadura, tá? Porque é uma luta grande, né? E por isso o estrategista, por isso a questão do apóstolo foi colocado anteriormente, coloquei para vocês, comparando com esse apóstolo ali de Roma, que conquista território. Ele vai, toma território. Então, qual o território que a gente tem que tomar hoje, conquistar? Não é um território físico, material. Esse território são vidas. Cada vida é um território. Talvez a pessoa que esteja aí nos assistindo, nem crente, é um território. Você é um território, sabe? Um território em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. E o inimigo, ele quer roubar, ele quer tomar conta desse território. Você ouviu nesta semana, né? Nós estamos aí aqui no mês de junho de 2020. Então, nesta semana, aconteceu uma coisa brutal aqui no Rio de Janeiro, na região da Barra da Tijuca, uma região até de uma classe alta, e que um filho matou uma mãe por espancamento. Então espancou a mãe num apartamento lá num condomínio de luxo, matou a mãe, essa mãe de 70 anos, ele parece que tinha 30 anos, e ele fugiu, se escondeu num outro apartamento da família também, de luxo também, ou seja, pessoas de boa condição financeira, certamente boa educação, né? E fez uma brutalidade dessa. Então, o seu corpo, alma e espírito estava tomado por essas forças do mal. Entende? Então são forças terríveis. Então esse território, se ele fosse alcançado por Jesus, sabe? Ele fosse alcançado, e quem vai alcançar? São os crentes, são os servos de Deus, que vão em busca de conquistar esse território. Aí tem que tirar o demônio de lá. Tem que tirar os demônios, corpo, alma e espírito. Os demônios atuam nos 3 níveis. Depois nós vamos ter, no decorrer dos nossos estudos, nós vamos falar da atuação do demônio no corpo, na alma e no espírito. Então, isso forma um território. E eles precisam ser arrancados de lá. Mas a pessoa vai ter que chegar, sabe, nessa unção apostólica. Por isso que toda a igreja tem que ser apostólica. A igreja nasceu apostólica. Jesus formou 12 apóstolos. A igreja nasce apostólica, ela tem que continuar apostólica, que é para conquistar o território. Não significa que a pessoa precisa usar o termo. Pode ser, há muitas igrejas que são apostólicas, embora não use o termo apostólico, né? Não é tanto o nome, mas a função, entende? Para a gente não cair numa religiosidade. Não é tanto o nome, mas a função. Embora, quando se tem o nome, ele ajuda a você entender a função. Entendeu? A saber em que função esse nome quer. Então, quando você fala de um general, que é a função dele? É estratégia. Criar estratégia, conhecer bem o inimigo, né? Aí eu falava, quando o inimigo vai avançando, você sabe que vai passar por ali, você coloca armadilhas, que pode ser por minas, por isso campos minados, pode ser outro tipo de armadilha, para o inimigo cair, sabe? Aí você vai entender por que muitos crentes afastados. Estou afastado, eu me desviei, me afastei. Foram abatidos por causa das armadilhas que o diabo coloca. Então ele coloca armadilha.
ele ataca com tentações. É uma guerra constante. Não é fácil a pessoa se converter e não é fácil ela permanecer crente em Jesus, tá? E eu dou um exemplo aqui. Jesus, a Bíblia deixa uma imagem muito interessante, que é a do povo de Israel no Egito. Esta imagem do povo de Israel no Egito é que a gente precisa entender como que é a humanidade hoje. A humanidade sem Deus, ela está presa no Egito, numa espécie de Egito. E o faraó que tomava conta ali, que governava sobre aquele povo, o faraó é Satanás. Então, espiritualmente, aquele faraó representava o que representa hoje. Ele queria dizer o que hoje é Satanás, espiritualmente, entendeu? Não é que o faraó fosse Satanás, mas ilustra. Você olha como o povo era aprisionado e tinha um rei sobre eles. Então, o povo hoje do mundo é aprisionado e tem um rei sobre eles, Satanás. Nós, antes de sermos crentes em Jesus, antes de termos sido libertos por Jesus, estávamos também aprisionados nesse Egito espiritual, com esse faraó espiritual chamado Satanás, nos dominando sobre nós, com domínio. Até que alguém veio e levou a palavra, e essa palavra de Deus nos libertou, né? Jesus nos pegou e nos tirou. Ele vai sempre utilizar alguém para levar a palavra. Por isso que agora os libertos têm que levar a palavra para libertar outros. Porém, não é fácil. Não é fácil. Por quê? Quando o povo de Israel saiu do Egito, como que o Egito liberou o povo de Israel? Como que ele liberou? Como que Faraó permitiu a saída do povo de Israel? Somente depois que um general, um apóstolo chamado Moisés, que era profeta, sacerdote, função apostólica, ele chega no território e faz guerra contra os principados. Então Moisés faz guerra contra os poderes, as autoridades, tudo que está em Efésios 6. Sabe, aquela estrutura hierárquica espiritual do mal, sabe, que oprimia aquele povo por mais de 400 anos, esse verdadeiro apóstolo chamado Moisés, né, que era um profeta, né, hoje o termo seria um apóstolo, ele entra e ele faz guerra contra aqueles poderes. A guerra dele não era contra Faraó, ele não brigou com Faraó, com nada, era só com aqueles demônios. Então aconteceram 10 pragas ali. Faraó só deixou o povo sair depois da 10ª praga. Cada praga foi sobre um demônio. Não foram coisas aleatórias, não. Cada deus que eles adoravam ali, cada demônio, foi atingido por uma praga daquelas, tá? Então, por exemplo, o rio Nilo era considerado um deus. Eles adoravam o Nilo, era um deus. Então, era um deus, era um demônio, um espírito que era representado na figura do rio Nilo. O rio era um rio, mas eles adoravam o rio como uma entidade. Você sabe que tem índios, mesmo aqui no Brasil, que tem determinado rio como uma entidade, tem determinada pedra como uma entidade. Então eles adoram e os espíritos malignos recebem aquela adoração. E o que aconteceu? Na primeira praga, o rio se transformou em sangue. Ou seja, foi mostrado para os egípcios que o deus que eles adoravam, chamado Nilo, sangrou, sabe? Foi ferido. Então aquilo já foi abalando as estruturas. Então cada deus com D minúsculo, né? Que são demônios. Cada demônio do Egito foi sendo abatido até o último, que representava o deus principal, que era o próprio Faraó. Então o filho primogênito seria o próximo Faraó, seria o próximo deus do Egito. O maior deus do Egito era representado pela figura de Faraó, que morreu ali. Então o Faraó não teve jeito, já que o maior deus foi abatido. Então, ele não teve jeito, ele teve que deixar o povo ir. Ele teve que deixar o povo sair. Muito bem, o povo saiu. Saiu e representa o que nós chamamos aqui de conversão, né? Se converteu, saiu das trevas, foi para a luz. Mas o que o Faraó fez depois? Depois ele foi atrás para trazer o povo de volta. Matar,
aprisionar. Porque quando a pessoa sai dos domínios de Satanás e Satanás consegue trazer de volta, você imagine a ira dele contra essa pessoa que saiu e por um tempo serviu a Deus, tá? Mas aí ele não conseguiu pegar aquele povo. Por quê? Porque Deus abriu o mar e o povo passou. Eles clamaram, Moisés clamou. Eles, a felicidade deles, daquele povo que saiu, é que tinha um apóstolo, um general de guerra, sabe? Tinha um profeta de fé à frente daquele povo. E aquele profeta de fé, ele disse para o povo assim: olha, não tenham medo. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. E ele falou isso sem saber de nada, de mar que ia abrir, sem saber de nada. Ele falou completamente no escuro. Ele falou totalmente pela fé, mas não sabia o que ia acontecer. Estava ali vindo perigo, o mar estava ali na frente, ele só sabia que Deus ia dar um jeito. Eu quero dizer para você, querido, que não importa a sua situação sem saída, Deus vai dar um jeito. Você que é crente, é novo crente, está abatido, está esfriando na fé, o diabo parece que está te vencendo. Fique firme, Deus vai dar um jeito. Qual jeito? Não sei. Qual jeito, apóstolo? Tem um mar na minha frente, o inimigo atrás, eu não estou vendo jeito nenhum. Aí eu digo para você, eu não sei, também não estou vendo, mas eu sei que ele vai dar. Fique firme, que você vai ver o livramento do Senhor. O mesmo eu digo para você. Aí depois de Moisés dar essa palavra, ele se volta para Deus e fala: Senhor, e agora? Deus falou assim: Moisés, levanta o cajado diante do mar, que o mar vai se abrir. Olha que coisa. Olha que coisa. O Espírito Santo dá sempre uma inspiração, uma direção para os seus livros. Por isso a gente tem que estar liderado, debaixo de cobertura apostólica. E eu repito, não estou falando de título. O título pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser qualquer título, mas a visão que tem que ser apostólica, entendeu? Porque a igreja nasceu apostólica, ela não pode perder. E qual a diferença do apostólico para um apostólico? O apostólico é conquista de território, é o tempo todo conquistando território. Você já ouviu que toda cidade que você vai, pequena no Brasil, qualquer cidade, pequena ou grande, vai ter uma igreja dita apostólica, logo no centro da cidade, né? Tem uma pracinha, vai na cidade pequena, você vai ver lá uma igreja. Ou seja, dizendo que esse território pertence a gente, nós conquistamos esse território. E as igrejas, né, ditas evangélicas, às vezes, por não ter visão apostólica, tem outros tipos de visões, pensamento, brinca daqui, cantarola dali, e cadê o apostólico, a conquista de território? Aí você vai deixar exatamente para quem não está tão alinhado com a palavra como você está. Então tem que prestar atenção nisso. Então o povo saiu. Atravessou o mar porque tinha uma visão ali apostólica. Se não tivesse, e agora? Não sabemos o que fazer, estamos perdidos. É melhor voltar para o Egito. O tempo todo o pessoal falava isso. Era melhor ter ficado no Egito. Era melhor morrer no Egito. Esse é o pensamento daquele crente que ainda está fraquinho, que saiu há pouco tempo. Ou até muito tempo, mas o que é o tempo para o mundo espiritual? Aí depois de 20 anos se desviou. Pode ser 20 anos, de um ano repetido 20 vezes. Você sabia disso? Então há pessoas que estão na igreja há 20 anos mesmo. Cada ano, ano 1, ano 2, ano 3, foi crescendo. Está com 20 anos e tem 20 anos de vida espiritual. Então, a vida espiritual está bem robusta. Agora, há pessoas que ela repete o primeiro ano, no segundo ela repete o primeiro. Então, ela está com 2 anos, mas com o mesmo jeitinho de um ano. Aí está com 10 anos, mesmo jeitinho de um ano. Está com 20 anos, mesmo jeito de um ano. Com aborrecimento aqui, reclamando ali, reclama daqui da igreja dali, da irmãzinha de não sei o quê, do irmão não sei o que lá, sabe? Com aquelas picuinhazinhas, porque não me deixou cantar, porque não sei o quê. Essas picuinhazinhas, essas infantilidades que mostram que não cresceu. Então, quando vem uma rebordosa do inimigo, cara, poxa, ele tinha tanto tempo de igreja repetido. Então, se você perguntar para alguém,
Quantos anos você estudou na escola? A pessoa diz, 10 anos de estudo. Aí você diz assim, que ano você está? Eu estou na 4ª série. Puxa, mas peraí, uma série não é cada ano? Não era para você estar na 10ª série? Ou já no médio, no tal? Ah, porque eu repeti. Exatamente acontece também com o crente. Então, nesse estudo de guerra espiritual, a gente vai aprendendo tudo isso, a gente vai elaborando todas essas coisas. Eu já vou entrar na vestimenta, né? Que hoje é preparação. Então, eu vou falar de armadura e vou falar de entendimento. Hoje é uma preparação para a gente estar na guerra espiritual. Por isso que eu estou trazendo esses detalhes. Do apóstolo como estrategista, sabe? Do crente que cai em armadilha, porque o estrategista, ele vai ver o seguinte, vem armadilha por aí. Por que no Maná 12, Igreja da Provisão de Deus, lá na nossa igreja, há tantos encontros e tantos seminários de guerra, de cura interior? Você já reparou? Tem um monte de seminários lá. Seminários para mulheres, por exemplo, um seminário que é coordenado, né, dirigido pela apóstola Andréa, né, que é o Pérolas. Esse seminário Pérolas é um seminário de guerra espiritual no mais alto nível. Que é um seminário de cura interior. Porque a cura interior, que é da alma, ela é fundamental para você enfrentar a guerra espiritual e você não cair. Você não ser derrotado. Então, as mulheres lá da nossa igreja têm sido muito abençoadas. Eu espero que esse seminário, e eu creio que vai acontecer isso, vai ser aberto para todas as igrejas, quem quiser participar, porque esse seminário, ele prepara a mulher para a guerra espiritual, para fugir de armadilha, para entender por que ela passa por determinadas circunstâncias. Quando você entende por que acontecem certas coisas com você, aí você consegue ver, é por isso, então eu vou agir por aqui, eu vou agir assim. Temos também um seminário fantástico, tremendo, para, a partir de adolescentes, todas as idades, é para solteiros, né? A partir da adolescência, e ele pode ser usado para todas as idades, todos forem solteiros, viúvos, divorciados, né? A princípio ele é usado para os adolescentes, preparando os adolescentes para um compromisso, que é chamado comumente no mundo de namoro, que está cada vez mais horrível, né? Então você vê, o adolescente passa por um seminário chamado Compromisso de Excelência, que é um seminário de guerra espiritual também na nossa igreja. Então, todos os seminários da Igreja da Provisão de Deus são de guerra espiritual. Para mulheres, adolescentes, crianças, todos os seminários, o fundo é guerra espiritual. E tem os seminários propriamente chamados de guerra espiritual, que são 4. Guerra 1, Guerra 2, Guerra 3, Guerra 4. E os demais são de guerra, mas tem outros nomes. Por exemplo, para mulheres, Encontro Pérolas. Para adolescentes, Compromisso de Excelência. Que é para solteiro, como eu disse, né? Serve aí para todas as idades. Por que isso? Por causa da visão apostólica. Com esses seminários, o que nós estamos dizendo? Mostrando, olha, cuidado, tem uma armadilha aqui. O inimigo coloca uma mina ali. Ele colocou tem algo ali para te derrubar. Então você já vai preparado quando você identifica, através desses seminários, que são todos bíblicos, tá, filho? Se você falar para mim assim, mas eu posso encontrar isso tudo na Bíblia, pode. Então, se você quiser só ler a Bíblia e orar, ler a Bíblia, tudo, e orar, e você vai fluir tranquilamente, tá bom? E o que nós fornecemos são ajuda. Nós pegamos da Bíblia e nós organizamos, sabe, para ficar de uma forma mais didática. Mas não é maior do que isso aqui. Nada que nós fazemos é maior do que isso aqui. Tudo que nós fazemos está submetido a isso aqui. Então, se a pessoa pegar só a Bíblia, ela resolve a vida dela bem. Amém? Agora, é claro, né? Claro que se puder estar organizado como nós organizamos, eu creio que facilita em muito. Amém? Então, queridos, você está pegando todo esse detalhe. Depois é bom você assistir esse vídeo, voltar. São muitos detalhes, né? Você ir se fortalecendo. Deixa eu falar aqui, então,
rapidamente dessa armadura, dessa vestimenta, e no outro vídeo eu continuo com isso, aí eu vou falar do entendimento, ok? Do entendimento que a gente precisa ter. Então eu vou falar agora aqui da armadura. Aí tá lá o texto, é esse nosso texto de Efésios 6, e a partir do 13 ele diz, tem que colocar armadura no 13, e ele, a partir do 14, versículo 14, ele vai detalhando as peças dessa armadura. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja que coisa tremenda, né? É guerra, né? Guerra, guerra, guerra. Paulo está falando aqui, por isso ele pede até oração por todos, um orando pelo outro. Muito bem, já que é uma guerra, para ir à guerra tem que ter uma armadura. Agora, olha que coisa tremenda, né? O apóstolo Paulo, ele ilustra a armadura que você e eu, né, que o crente vai usar para essa guerra, a partir da armadura que ele vê no soldado romano, no soldado da época dele. Então, ele ilustra. Então, veja como que há sempre esse paralelo entre o natural e o espiritual. Aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Então, você tem o natural, esse mundo físico, e você tem o mundo espiritual, coisas acontecendo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, assim como no mundo físico tem inimigos, sabe, físicos, que vão com espada, né, com escudo, no mundo espiritual, você pode até dizer assim, no mundo paralelo, né, hoje essa expressão paralelo está sendo usada até pela ciência, né, universo paralelo, né, mundo paralelo, né, tá vendo aí? Como que as coisas todas vão chegando para a Bíblia. Já reparou? Todos vão chegando e a Bíblia vai se tornando cada vez mais verdadeira, né? A Bíblia cada vez mais sem falha. Muito bem. Então Paulo diz, usem o capacete da salvação. Está aqui. Então quais foram essas peças? Eram 6 peças que eu li aqui com você, tá? Então, tinha o capacete da salvação, a couraça, tinha a couraça aqui, tá? Que protegia o peito, o cinto da verdade, tá? A couraça da justiça, capacete de salvação, couraça da justiça, cinto da verdade. Vamos descendo, né? Aí tem as botas da preparação do evangelho, aí a gente sobe aqui novamente, tem o escudo da fé e tem a espada do Espírito. Então você tem o capacete, a couraça, o cinto, né? Você tem a bota ou sandálias, você tem o escudo e você tem a espada, ok? Então são 6 peças nessa armadura. Aí, interessante que cada peça recebe um segundo título. Por quê? Porque ele observa o soldado lá da época dele, o soldado romano. O soldado romano, por exemplo, tinha um capacete. E o soldado de Cristo, eu e você, temos que ter um capacete também para a guerra. Só que é o capacete da salvação. Então, para nós é mais importante esse aspecto, esse título que o capacete recebeu, salvação. O soldado lá é só capacete, porque é natural. Aqui é capacete da salvação, porque é espiritual, tá? Couraça da justiça. A couraça é uma espécie de proteção para o peito. Eles tinham uma proteção normalmente de bronze, né? Quando chegava uma lança, alguma coisa e passava por um escudo e batia ali naquela peça de bronze e não atingia, não matava, não atingia o coração do soldado, entendeu? Então, couraça da justiça. Para nós
essa palavra justiça é que é usada no espiritual, tá? Cinto da verdade. Cinto para o romano. Verdade para nós. Entendeu? Então a gente vai pegando essa segunda parte. Sandálias ou botas da preparação do evangelho. Para nós, preparação do evangelho. Escudo da fé. Para nós, fé. Espada do Espírito. Para nós, Espírito. Que é o Espírito Santo. Está falando aqui, esse Espírito é o Espírito Santo. Amém? Então, para que serve o capacete? O capacete serve para proteger a mente. O capacete de salvação significa para nós, como crentes de Jesus, olha, você vai entrar nessa guerra. Quer dizer, você não tem opção, nós estamos na guerra, não temos opção. Quem não é crente está dominado por esses guerreiros do mal. Quem é crente em Jesus saiu desses domínios, debaixo desses dominadores e agora enfrenta esses dominadores. E digo mais, nós não enfrentamos Satanás e seus demônios para a gente sobreviver, não. Nós já estamos salvos em Cristo. Nós enfrentamos para resgatar vidas. Ué, mas se eu não estiver resgatando vida, então eu não vou ter problema com ele? Vai, porque ele vai estar sempre atacando. Ele é o inimigo que ataca o inimigo dele sempre. O inimigo dele somos nós, Deus e nós. Então ele vai atacar. Ok? Então quando nós vamos no território dele para resgatar a vida, nós estamos contra-atacando, estamos fazendo a obra de Deus. Ok? A obra de Deus. Muito bem. Capacete da salvação tenha certeza da sua salvação na sua mente e guarde a sua mente para não ficar entrando besteira. Quando vem aquele pensamento ruim, sabe? Que é a coisa que não é de Deus, você tira isso. Não vai ficar na minha mente. Eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Eu tenho certeza da minha salvação e a minha mente está guardada por Deus e para Deus. Então isso vai fazer com que você flua nessa guerra. Porque Satanás vem para atacar a mente. O primeiro lugar que ele ataca é a mente. Foi assim com Eva, atacou logo a mente dela. Então fique ligado, tá bom? Mantenha-se com o capacete da salvação. Couraça da justiça. Você foi justificado por Deus. Você foi justificado. Então, você é justo diante de Deus porque Ele te salvou e te justificou. Amém? Guarde o seu coração. Não deixe o mal entrar no seu coração. Satanás entrou no coração de Judas. Judas abandonou Jesus. Guarde o seu coração. Ele não vai entrar nada. Tem uma couraça. Guarde o seu peito. Guarde o seu peito. Amém? Então, cinto da verdade. Olha a verdade. A verdade para nós é a palavra de Deus. E viver na verdade. Não seja mentiroso. Senão você se equipara ao pai da mentira, que é Satanás. Satanás tem vantagem sobre aquele que mente. Mente, tudo quanto é lado, está amarrada nas garras de Satanás. Tá? Está presa às garras de Satanás, o mentiroso. Então você já ouviu falar, aquela pessoa da igreja e é um mentiroso. Não, ela está na igreja, mas está servindo ao diabo, porque é mentirosa. O mentiroso serve ao diabo, tá? Então, aí depois do cinto vimos as sandálias ou as botas da preparação do evangelho. Significa o seguinte, colocamos esta armadura, não é para ficar protegido. Tem gente que pensa assim, fica a vida toda só se protegendo de Satanás. Não pode me acontecer isso, eu estou lutando por isso, eu preciso dessa bênção. Gente, se for crente só para você ficar com medo de Satanás e querendo bênção, só isso é muito pouco. O crente é um guerreiro, com unção apostólica. Você pode não ser apóstolo, mas se você é de uma igreja apostólica, você está debaixo de uma unção apostólica. Que esse guerreiro tem essas sandálias para entrar no território do inimigo, para resgatar as vidas que tem de lá. Essa é a nossa função. Ou depois a gente vai para o céu, tem uma eternidade lá para ter bênção, para ter tudo. Agora é resgatar vidas. Essas botas, essas sandálias dos soldados romanos tinham travas no fundo, sabe? Travas. Porque não tinha asfalto, pedra, rua de paralelepípedo. Então era barro. Na chuva, o soldado podia escorregar e cair. Não fica bonito um soldado caindo. Então tinham travas que agarravam no barro, impedia que o soldado caísse enquanto ele estava combatendo o inimigo. Por isso, soldados romanos, eles eram muito vitoriosos nas batalhas, tá?
Então, essas botas, essas sandálias significam: fique firme, sabe? Seja um crente firme, que não fica caindo, escorregando, fica dando escorregada. E avance para ganhar vidas. Então, na nossa igreja Provisão de Deus, há tantas ferramentas, né? Células, casa de provisão, casa de bênção, casa de oração. E agora vem aí também a casa de milagres e vem mais uma casa que está sendo aprontada. Cada casa dessa é um trabalho evangelístico que é preparado para facilitar, para a gente ganhar alma para Jesus e entrar no território do inimigo. Tá? Olha quantas vidas têm sido abençoadas, centenas e centenas de vidas que já passaram por esses programas nossos, casa de provisão, casa de bênção, casa de oração, e agora outras centenas vão entrar na casa de milagres. Isso tudo vai chegar a milhares e milhares, tá? E os guerreiros e guerreiras são aqueles que vão. Para isso que a gente tem a sandália. Para quê? Se o soldado não fosse andar, não fosse guerrear, o soldado não precisava de sandália. Ele ficava sentado em casa lá com o seu pé para cima, tá? Então, o crente que não evangeliza, não está interessado em evangelizar, não está preocupado em ganhar vidas, significa que tem alguma coisa errada aí, tá? Ele não está com armadura. Não está com armadura. Então, Efésios 6, versículo 12, ele fala da guerra. O versículo 13 fala, coloque a armadura. O versículo 14 em diante, detalha a armadura. Se você não está evangelizando, está sem uma peça da armadura. Então, você está fora desse conjunto de orientações de guerra espiritual. Então, esse vídeo vem para ajudar nisso aí, tá bom? Então, a bota, aí logo depois você tem o escudo da fé. O escudo da fé. Então, o escudo da fé é dito claramente ali. É para barrar as setas, as flechas inflamadas, ou seja, as flechas que vêm pegando fogo. Eles colocavam uma palha, uma bucha, molhavam num óleo, acendia fogo e mandava aquelas setas, aquelas flechas, para pegar no inimigo, furar e queimar. O cara já ia ter logo uma morte horrível. Aí eles usavam um escudo, normalmente de madeira com couro, eles encharcavam com água e quando batia aquela seta ali, apagava. Paulo olha para aquilo ali e diz assim, o que pode apagar uma seta do inimigo que vem para botar fogo no teu peito? O que vem para apagar? O que eu posso fazer para apagar? Ora, eles apagavam com água, com um escudo encharcado de água. E que água é essa que eu posso usar? O Espírito Santo disse para ele, e ele escreveu, a fé. Quando vem aquilo, vem quente, vem queimando, sabe? Chega ali, o escudo queima, apaga aquele fogo ali que vem naquela seta. A guerra espiritual é pesada. O inimigo manda seta flamejante, seta com fogo. Por isso que derruba muito crente, derruba pastor, derruba tudo. Você já viu aqueles grandes homens de Deus e mulheres de Deus sendo derrubados? Pá! Há pouco tempo tinha uma mulher, né, uma irmã que era até famosa, tinha sido liberta, estava na escravidão do homossexualismo, tinha sido liberta disso, a situação que ela está, ela mesma dizia que estava na escravidão, ela, fala dela, tá? Eu estou só reproduzindo. Foi liberta e fez vídeos, e via nas igrejas, tempo antigo, né, tempo mais antigo aí, fazia aquelas fitas, cassete, aqueles, sei lá, DVD, e dava testemunhos, aquela coisa toda, e depois o que aconteceu? Voltou para a mesma situação e hoje continua na mesma situação. Foi aquele escândalo que caiu. Você deve saber, não precisa citar nomes aqui. Isso não é só com ela, com quantos outros já aconteceu isso, sabe? Por quê? Porque o inimigo ele vem pesado para trazer de volta, para levar de volta. Pesado, guerra pesada. Então tem que estar com a armadura, tá? Tem que estar. Aí eu falei desse escudo e agora da espada. Então a gente tem o capacete, couraça, o cinto, a bota, o escudo e a
espada. Então, a espada do Espírito. E ele diz, a espada do Espírito, Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então, ele dá detalhe que é a palavra de Deus. E é interessante, se você pensar em arma de combate, de ataque, a espada é a arma de ataque. As demais todas são armas de defesa. Tudo está para proteger o soldado, percebeu? Tudo protege o guerreiro. A espada é a única que o guerreiro vai atingir o inimigo. Então, aqui deixa claro que a espada é a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que vai atingir o inimigo. Mas não adianta você ir com a espada, mas sem a armadura, porque aí você vai ser atingido. Então tem que colocar as armas de defesa. Por isso esses vídeos, os seminários, os encontros que a gente faz, a sua oração no seu quarto de oração, sua leitura bíblica diária, tudo isso é para você tá se protegendo. Proteção. Isso é armadura. Aí você vai para a guerra, é a Bíblia. E o maior exemplo que a gente tem disso é Jesus lá no Monte da Tentação, quando Satanás veio para ele, transforma pedra em pães, prova que você é Deus, né? Pula dali, mostra que Deus tem que te socorrer, se ajoelha e me adora, porque aí eu vou te dar todos os reinos. É tudo aquilo ali. E Jesus, a cada uma daquelas tentações de Satanás, Jesus usa a Bíblia. Isso, e está lá em Deuteronômio, capítulo 8, capítulo 6, ele extrai da Bíblia. Ele podia falar, eu sou Jesus, e eu vou falar de cabeça aqui. Não, eu vou te repreender. Ele usou o livro de Deuteronômio, sabe? Ele usou a Bíblia. Por que ele usou a Bíblia? Da mesma forma que ele se batizou. Por que ele se batizou, se ele não tinha pecado? Para que ele usou a Bíblia, se ele já era o Filho de Deus? A mesma coisa, sabe? Para mostrar que ele era um de nós e nos ensinar como entrar na guerra espiritual. Se entra na guerra espiritual com armaduras e a peça de combate, a arma de combate, chama-se espada do Espírito Santo. O que é a espada do Espírito Santo? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, a Igreja da Provisão de Deus, Maná 12, que são ministérios da Igreja Batista Ebenezer Jacarepaguá, ela tem a palavra como única regra de fé e prática. Houve um tempo que queriam que nós seguíssemos só o Novo Testamento e tirando algumas coisas. Por exemplo, o Espírito Santo, não podia dar muita atenção, mas nos ensinavam que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Aí sabe o que nós fizemos? Já que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então ela será realmente nossa regra de fé e prática. Então é Velho e Novo Testamento, toda a Bíblia. Claro, né, que é inesgotável também os entendimentos e até onde a gente consegue chegar, né? Temos que ser humilde para isso. Até onde nós conseguimos chegar, o Espírito Santo vai nos revelando, a gente vai caminhando, né? E vamos corrigindo rota, vamos crescendo e com humildade diante de Deus, a gente vai caminhando. Queridos, espero que esse vídeo tenha sido aí esclarecedor e motivador para você. Que Deus te abençoe. Aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre o entendimento, vai continuar com o assunto preparação. Que Deus te abençoe, quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua saúde, para que você seja abençoado e fortalecido no nome de Jesus. Pai Celestial, abençoa esta casa com a tua bênção, com a tua mão poderosa sobre ela. Abençoa a entrada e a saída de cada morador dessa casa, livra de todo mal, protege os teus filhos. Meu Deus, que a tua armadura esteja sobre eles, que o Senhor os inspire a colocar sempre a armadura de Deus. Eu os abençoo e também repreendo o mal, repreendo a enfermidade, abençoo a mão deles sobre o coração, abençoo o copo com água, abençoo, meu Deus, toda esta casa. Muito obrigado, meu Deus, pela revelação da tua palavra. Nos faze sempre soldados do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Assim eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Shalom, beijo no coração e até o próximo estudo.